Meus amigos, minhas amigas, minha gente, estamos começando mais uma edição do nosso Papo 10, que já está se tornando tradição. Está todo mundo acessando toda segunda-feira às 10 da manhã o www.cenarianoticias.com.br ou o canal no YouTube, do Cenário lá no YouTube. Para quê? Para assistir o Papo 10. E no dia a dia tem notícia, tem esporte, tem cotidiano, tem famosos, tem o nosso humor, que é o Zoeira. Tudo isso e muito mais no Cenário sempre para você. Hoje nós estamos com o nosso Papo 10 recebendo o prefeito da cidade de Carmo do Rio Verde. Nós estamos aqui na prefeitura, no gabinete do prefeito. Nesse momento com ele o prefeito Delson José. Delson, prazer recebê-lo aqui no Papo 10. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. É com certeza muito bom poder estar aqui em Carmo do Rio Verde. Cidade que eu tenho muito carinho. Obrigado. Aqui, quando eu comecei no rádio, o Marcondim, é primo seu, né? Seu tio. O Marcondim, mas o Diocrésio, eles me convidaram para apresentar um desfile lá na Boate Estúdio na época, em 89, 88. E depois, rock em rua, vários eventos, uma ligação muito boa com a cidade de Carmo do Rio Verde. Delson, nós estamos aí fechando o seu terceiro ano do seu segundo mandato. Num confronto Delson contra Delson, quem está ganhando, Delson, do primeiro mandato ou do segundo mandato? Beto, primeiramente quero agradecer a oportunidade do Papo 10, de ter acompanhado você nas redes sociais. A gente vê a seriedade do seu programa e é um prazer poder ceder essa entrevista para você e para os seguidores da sua rede TV. Então é uma satisfação muito grande. Se avaliarmos qual foi melhor, o primeiro ou o segundo mandato, eu acho que o primeiro mandato foi melhor, que é público e notório que os municípios estão enfrentando uma transição do país, mudança de governo, dificuldade financeira instalada. Então, hoje, os recursos financeiros, proporcionalmente, no segundo mandato, está pior do que do primeiro. Talvez, se você for avaliar em quantidade de número, mais ou menos igual, mas de 6 anos atrás, com a inflação, o aumento das coisas, hoje, financeiramente, os municípios estão passando por muito mais dificuldade do que no mandato passado. Então, consequentemente, isso faz você ter uma dificuldade maior de administrar e, consequentemente, trazer um resultado mais positivo para a sociedade, né? Pois é, nós estamos aqui com o prefeito Delson, no Papo 10, e você pode aí acessar o nosso canal no YouTube e ativar o sininho também. Delson, olhando para aquela câmera ali, que é a lente da verdade, você pegou o primeiro mandato, não foi de você, foi de outro prefeito, mas o segundo mandato você pegou de si mesmo. Sim. Qual das duas você acha que foi mais complicada? Pegar de um outro ou pegar de si mesmo? Não, sem dúvida foi pegar de outro, né? Porque nós pegamos na época uma cidade praticamente abandonada, né? Com as estradas vicinais, a cidade toda buracada, os cofres públicos saqueados, dívida de todas as ordens, né? 5 folhas de pagamentos atrasados, tanto dos ativos como dos aposentados. Então foi realmente um grande desafio reconstruir Carmo do Rio Verde, né? Então foi uma reconstrução. Foi uma reconstrução. E a cidade e os vizinhos, você que é da cidade, você sabe disso, né? Então foi mais difícil o primeiro mandato, de organizar a casa. E nós conseguimos. Tanto é que nós ganhamos a reeleição com todas as limitações, todas as dificuldades. Eu não escondo isso de ninguém. Houve aquele episódio aí depois, do Tarja Preta comigo, né? Depois a gente toca nesse episódio. E nós conseguimos ainda, por isso, ganhar a reeleição. Por quê? As pessoas acreditaram em nós. Viu que realmente a gente trouxe um trabalho positivo para a cidade, moralizamos a administração pública, conseguimos dar a volta por cima desse episódio e, consequentemente, ganhamos a reeleição, né? Então, isso nos forçou mais ainda a redobrar o nosso trabalho em reconhecimento daquilo que a sociedade acreditou em mim. E nós vemos nesse segundo mandato um pouco mais freado, né, pela experiência que a gente adquiriu, do que deu certo, do que não deu certo na primeira gestão, e vem tentando equilibrar. E os recursos, por exemplo, hoje nós temos uma dificuldade imensa.
Carmo do Rio Verde hoje tem 13 mil habitantes. E nós estamos com um recurso do IBGE, que é o IBGE que mede esses limites de recursos que vêm de FPM para os municípios. E no IBGE nós estamos faltando 106 habitantes para a gente fazer arrecadação 0,8. O que apresenta a arrecadação 0,8? Um aumento de 400 a 500 mil mês. Isso tornaria o município mais viável, mais equilibrado. Então nós estamos pagando, já paguei mais de 6 milhões de dívida de outras gestões. O novo censo ajudaria, né? O novo censo ajudaria. Só que o censo é feito em 2020, que é o ano que vem, para vingar para 2021, que graças a Deus o próximo prefeito vai poder ter a possibilidade de governar melhor do que nós, porque não se administra bem sem dinheiro, né? Mas você dançou nessa, né? Eu dancei, mas eu acho que eu já sabia disso. E quando a gente entra na política, não adianta você ficar pondo culpa em A ou em B. Eu acho que a gente tem que enfrentar o que se vive no momento. É isso, né? É isso que você falou aí, Nelson. Você disse que pegou o primeiro mandato seu, assumiu a prefeitura toda arrebentada. Quando você foi candidato, naturalmente você sabia das dificuldades da prefeitura, e principalmente sendo advogado e trabalhando nessa área pública também. Você sabia da dificuldade, então não adiantava você sentar na cadeira e dizer, olha, isso aqui nos próximos 4 anos não tem dinheiro. Você sabia que não tinha dinheiro. Sabia disso. Acho que esse foi o grande desafio. A gente conseguiu enfrentar isso e foi positivo, tanto é que nós fomos reeleitos. Né? O primeiro prefeito reeleito da história de Carmo do Rio Verde. Foi bom? Não, mas foi razoável. E a gente conseguiu uma credibilidade, por isso que nós ganhamos a reeleição. E agora, nós já estamos caminhando, né, o ano que vem já para entregar o mandato. Esse ano eu estou um ano freado, financeiramente, tentando segurar, porque eu quito os precatórios agora. Quitei hoje. Hoje é dia 20? Hoje, dia 20, nós quitamos o precatório desse ano, 280 mil. Que você pagou esse ano? Esse ano. Até agora você pagou o que de precatório nos seus 2 mandatos? Em torno dos 4 milhões de reais. 4 milhões de reais? De precatórios. 4 milhões de reais de coisa que você não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver, mas é igual você falou. Mas que você assumiu, acabou. Eu sabia. Agora, a dívida da prefeitura. Não adianta reclamar. Não adianta reclamar, mas a gente tem que levar o conhecimento da sociedade isso também. Porque senão a sociedade, o prefeito não está tão bom, podia estar fazendo isso, fazendo aquilo. Eu acho que todo prefeito, Beto, sabe o que tem que ser feito na cidade. Com 4 milhões dá para você recapear quantos bairros em Carmo do Rio Verde? Recapeia toda a cidade. Toda a cidade com 4 milhões. Com 4 milhões. E esse dinheiro é dinheiro de processo trabalhista? Normalmente são de ações judiciais contra o município, e isso depois tem uma sentença judicial, transita em julgado e vai para a vara de precatórios em Goiânia, no Tribunal de Justiça, e aí houve um parcelamento e mensalmente você tem que estar pagando isso para quitar. Por exemplo, em 2017 nós pagamos 839 mil. Em 2018, ano passado, nós pagamos 911 mil. E esse ano nós pagamos 280 e quitamos os precatórios. Então, o próximo prefeito vai pegar uma prefeitura sem dívida de precatório, que nós regularizamos. As dívidas, a certidão nossa, nós temos só uma pendência da CRP, que é previdenciária, o resto nós estamos com a certidão organizada, até para poder receber subvenções, recursos do governo. Se você não tiver com a certidão em dia, você não recebe benefício. Então esse desafio é muito grande. Eu acho que o gestor, Beto, ele tem que ter essa linha, né? Não adianta eu ficar aqui pondo defeito no ex-prefeito. Agora eu não estou podendo pôr muito defeito, porque eu já peguei de mim mesmo, né? Mas o desafio continua grande. Mas você chama de irresponsabilidade quem deixa dívidas para outro gestor, nesse quilate que você falou que só de precatório pagou 4 milhões e disse que daria para recapear toda a cidade de Carmo do Rio Verde? Ou seja, nós estamos falando de recapeamento, mas tem outras necessidades que você poderia estar atendendo. Né? Sem dúvida. Uma unidade básica de saúde. As maiores necessidades de empregar. Não é verdade? Aqui. Investir mais em saúde, investir mais em educação. Você chama de irresponsabilidade isso? Olha, sem dúvida, Beto. Eu acho que as dificuldades surgem. Por exemplo, hoje nós temos dificuldade. Eu estou com uma folha de pagamento em atraso. Por quê? Uma folha em atraso? Uma folha em atraso. Quase uma folha em atraso. E nós estamos esperando o quê? Esse final de ano vem um recurso extra, 1%. Então você não manda aqueles bannerzinhos pelo WhatsApp dizendo que o dinheiro está na conta, né? Não. Deu uma atrasada. Aliás, nem precisa disso, porque
na minha concepção, a obrigação de um gestor público é pagar em dia. Lógico. Não adianta soltar foguete com isso aí. Lógico. Isso aí não é mérito nenhum da pessoa. É obrigação. Né? É obrigação, né? Eu penso assim, Beto, mas o prefeito Delcio vem atrasando o pagamento. Será que é má gestão? Veja bem, nós hoje temos 13 mil habitantes. Nós temos a mesma arrecadação praticamente de São Patrício. Tirando o mérito do Zico, que é um grande amigo, acho que um dos melhores administradores de toda a nossa região. Mas não pode se comparar financeiramente e estruturalmente São Patrício com Carmo do Rio Verde. Então você pensa bem, hoje Carmo do Rio Verde, o bairro Alexandre Pinto, que é do lado de lá, é praticamente o tamanho de São Patrício. Você imagina a gente administrar Carmo do Rio Verde com 400 funcionários concursados, que não podem ser exonerados, 6 milhões de dívidas nós já pagamos de outras gestões, um sucateamento total do maquinário, a cidade, nós conseguimos recuperar tudo isso, e de lá para cá, Beto, nós vamos arrastando, porque tem que pagar o precatório. Quando você paga o precatório, falta o dinheiro para pagar a folha. Você vê, 280 mil hoje, com o recurso que vem no mês, nós quitaríamos a folha de pagamento. E agora você imagina o ano passado que era 900 mil. Então a gente vem tentando equilibrar isso para normalizar. Mas eu não tenho dúvida que o grande desafio é esse final de ano, no começo do outro, normalizar e a gente realmente conseguir entregar Carmo do Rio Verde uma cidade melhor para se viver, melhor para que o próximo gestor possa não receber aquela herança maldita que nós recebemos quando nós entramos aqui na prefeitura. Muito bem, estamos com o prefeito Delson de Carmo do Rio Verde. No Papo 10 de hoje, muito obrigado a todos que têm comentado, que têm repercutido o Papo 10, muito obrigado mesmo. O portal Cenário Notícias chegou para ficar e todo mundo tem comentado, bons feedbacks, muito obrigado. Prefeito, é projeto do presidente Jair Bolsonaro, inclusive desfiliou do partido dele, o PSL, vai para outro partido, é projeto dele querer reagrupar municípios com menos de 5 mil habitantes e que não tem dependência, não se sustenta a outras cidades. Por exemplo, nós entrevistamos o prefeito Ziquim de São Patrício, que é totalmente contrário a esse formato. Ele acha que tem que analisar caso a caso. Ele diz, inclusive, que a cidade dele tem vida própria, não entra nesse contexto. E até disse mais, que seria um atraso São Patrício voltar a fazer parte de Carmo do Rio Verde, porque hoje Carmo do Rio Verde não daria conta de bancar São Patrício como São Patrício é tocada hoje. Aí ele falou mais, aqui nós temos uma estrutura de maquinário, uma estrutura novinha, arrumada, Carmo do Rio Verde não tem. Mas se isso acontecesse, e acontecesse ainda no seu mandato, que está caminhando para o final, mas não acabou ainda. Você acha que Carmo do Rio Verde teria estrutura para receber de volta São Patrício? E você é a favor desse projeto? Beto, primeiramente, eu acho que realmente tem certas colocações do prefeito Ziquim que são pertinentes. São Patrício, porque ele é um município novo, um município enxuto, né, bem administrado por ele, está estruturado. E Carmo do Rio Verde, como nós explicamos ainda há pouco, nós temos várias heranças, vários problemas crônicos, né, de uma ordem já histórica de problemas que São Patrício não tem. São Patrício é uma cidade pequena com a arrecadação razoável, né, a nossa arrecadação é praticamente a mesma. Então, se você for avaliar a ordem dos problemas, das demandas, são totalmente diferenciadas. Eu sou contra extinguir os municípios. Cada município tem sua história. São Patrício tem sua história. Começou com o São Martins, foi reeleito. Saudoso Martins. Saudoso Martins, que foi um grande prefeito. Teve o Leri, foi também 2 mandatos. Tem o Ziquinha, que está fazendo uma grande gestão. Então, São Patrício tem história, como os demais outros municípios, tem sua história. Eu acho que teria que ser avaliado. Eu acho que tem um lado positivo, que seria uma economia de prefeito, de vice, de secretário, de vereadores, uma demanda de custo que amenizava. Mas eu acho que cada município tem sua história, e aqueles municípios que dão conta de ter vida própria, eu acho que não poderiam ser extintos, né? Somente aqueles municípios que realmente não têm a menor possibilidade de ser gerido, de repente poderia ser extinto. Há municípios como São Patrício, Ipiranga, Rianápolis e outros que nós temos aqui próximo, tem vida própria, tem sua história, e eu acho que essa história não poderia se apagar. Esse é o meu pensamento. Tem um lado positivo que talvez, de repente, poderia enxugar.
Se São Patrício viesse para Carmo do Rio Verde, com a frota bacana, excelente que São Patrício tem, com a vida enxuta que São Patrício tem, e essa receita do São Patrício somava com a receita de Carmo do Rio Verde, acho que daria para tocar. Mas você sabe que não, a receita não vem toda, mas, por exemplo, o ICM viria. Só. Mas o FPM, não. Vocês aumentariam uma parte do FPM pouquinha pela a população. Acho pouquinha. Que hoje nós estamos com 0,6, nós íamos aí para 1,0. Quer dizer, não viria tudo. Geraria uma certa dificuldade. Eu acho que teria que ser avaliado, mas eu particularmente sou contra. São Patrício tem uma história bacana, importante, essa história não pode ser apagada. Essa comparação que existe incomoda, por exemplo... Delcio, lá em São Patrício o Ziquim está fazendo isso, aqui você não está conseguindo fazer. Te incomoda isso? Não, eu acho assim, Beto, eu sempre tento argumentar com as pessoas, sem tirar o brilho de nenhum colega da região. Eu acho que tem uns que estão melhores, outros não, talvez pela situação financeira de cada município, de repente por arrojo ou pela morosidade de alguns. É difícil, acho que nós não podemos tacar a pedra e cada município tem seu problema, tem sua história, né? Eu acho assim que as pessoas querem comparar, e quando compara São Patrício com Carmo do Rio Verde, eu sempre tenho a cautela, o respeito de preservar a imagem do colega, de que ele é um bom gestor, é um cara sério, moralizou, organizou. São Patrício, um dos melhores prefeitos que eu conheço, é o Zico, sério, firme, positivo, sim, não, mas... Também, por outro lado, a gente tem que ver que a situação financeira e histórica de São Patrício é muito diferente de Carmo do Rio Verde. Quando foi criado São Patrício, os funcionários ficaram tudo para Carmo do Rio Verde. E aí o São Patrício começou com poucos funcionários, com dinheiro redondo na conta, sem dívida, sem aposentado, sem nada. Então, a história de São Patrício, que é nova, é diferente. Então, eu queria que as pessoas comparassem com a receita praticamente a mesma, e sendo que o município de Carmo do Rio Verde é 4 ou 5 vezes maior do que São Patrício. Ele, prefeito de Carmo do Rio Verde, ele conseguiria ter o mesmo sucesso que tem lá? Eu acredito que sim. É lógico, talvez não na mesma proporção de situação, mas de comando, de gestão, não tem dúvida. Em qualquer lugar que ele for, ele administra bem. Tanto é que é um grande empresário, um fazendeiro, mostrando que realmente é competente, é capacitado. Eu tenho certeza que se ele tivesse como prefeito de Carmo do Rio Verde, ele estaria fazendo uma ótima gestão. Como é costumeiro aqui no Papo 10, prefeito Delcio, nós temos aqui o quadro Apertar o Nó da Gravata. São perguntas diferentes, perguntas mais firmes, mas que são importantes até para esclarecimento. Perguntas que a sociedade gostaria de fazer para o prefeito e nem sempre tem oportunidade de fazer. Sim. Vamos lá. Você até tocou no assunto agora há pouco. Você esteve alguns dias preso e ganhou até nome, Operação Tarja Preta. Sim. Na época, naquela oportunidade, você foi um dos prefeitos que foram levados num carro da polícia para Goiânia. Você é um advogado, casado, com sua vida estruturada, entrou como candidato a prefeito, teria recebido um dinheiro como um caixa 2, e aí depois teve a questão da licitação da saúde, que a empresa exigia participar e facilitar a licitação, e entenderam que o ex-prefeito Janduí de Rial, o ex-prefeito de Uruna de Limar, tinha culpa no cartório. Mas falando especificamente de você. Primeira coisa, Delcio, como que foi entrar num carro da polícia e ser levado para Goiânia? Segunda coisa, como que foi estar numa cadeia ou estar preso? O que se passava na sua cabeça naquele momento? Olha, veja bem, eu acho muito pertinente a pergunta, é até uma forma de esclarecer, que tem muita gente que não sabe o que realmente aconteceu. Tanto é que eu não me escondo nada disso, que no começo da entrevista eu mesmo citei no assunto. Eu acho que a gente tem que encarar os problemas, enfrentar a adversidade, as dificuldades, enfim. Eu não estou aqui para esconder nada de ninguém. Tanto é que eu fui absolvido pela minha sociedade, que me reelegeu, acreditaram em mim. Essa questão do Tarja Preta
Foi um caixa 2 de campanha, a pessoa havia nos ajudado na campanha e, posteriormente, nós adquirimos medicamento dessa empresa, no período emergencial. Posteriormente, houve uma licitação e eles ganharam parte e outras vezes não ganharam. E eles começaram a reclamar, você poderia ter nos ajudado, você não ajudou. Eu falei, não posso fazer, eu não tenho esse compromisso com vocês. Meu compromisso, vocês quiseram ajudar de campanha, foi eles que me procuraram alguns prefeitos na região, até por indicações políticas de que ia ajudar, toda aquela coisa, e nós entramos meio que inocente, e quando eles vieram, nós fomos, já passado o período emergencial, queria exigir que a gente adquirisse esse medicamento deles, e começaram a falar com a gente por telefone. Foi quando eu falei que eu não poderia fazer aquilo, que era muito investigado, que isso correria risco, que eu não concordava. E isso foi grampeado, e foi decretada a prisão de vários prefeitos que adquiriam dessa empresa, e nós fomos um do que fomos. Fomos presos. E ficamos lá 9 dias. Vamos lá, realmente, um Deus nos acuda, um transtorno irreparável na nossa vida. E deixar bem claro, como ficou provado, que não houve nenhuma lesão, não houve nenhum centavo de prejuízo para o poder público. Não houve favorecimento, por exemplo, comprar um medicamento que não veio, superfaturar o medicamento, não existiu isso. Tanto é que o processo não virou nada, né? Não houve condenação nossa disso, né? Vários prefeitos já foram absolvidos disso, então o processo está em andamento. Eu tenho consciência muito tranquila, Beto, e desafio, se provar que houve lesão, que Delson, quando o prefeito lesou os cofres públicos na questão, não só na questão do Tarja Preta, em outros, mas como nós estamos falando dessa questão do Tarja Preta, de que se houve um desvio de dinheiro público em favor meu ou em favor de alguém que realmente beneficiou. Na época, nós compramos em 10 meses, 9 meses e pouco, em torno de 90 e poucos mil reais de medicamento, em torno de 10 mil mês, que é o que custa até hoje. E, na verdade, só foi pago 66 mil. Então, essa empresa, além disso, e você recebeu ficou quanto? No prejuízo. E quanto que ele te deu na campanha? Não, na campanha, na época, foi 30 mil reais para ajudar na campanha. Mas aí você você é um cara inteligente, Delson. Você não fez conta, ninguém dá nada de graça. Quando veio te dar o dinheiro, você não deduziu que essa conta chegaria? Beto, eu concordo com você, mas veja bem, quando você está na campanha, você está morrendo, né? Você está morrendo, você procura ajuda de toda forma. E essas pessoas, por indicação política, não, arrumei uma pessoa que vai te ajudar financeiramente. Quem te indicou? Essa questão eu acho que não seria relevante eu falar aqui, eu acho que isso não mudaria, né? A gente poderia comprometer alguém desnecessariamente, né? Que eu acho que isso, quem indicou ou não indicou, não ia mudar o quadro técnico ou o resultado disso, né? Mas enfim, essa ajuda de campanha, você recebe ajuda. Eu recebi várias ajudas de campanha aqui no Carmo que não teve, não quis nada em troca, por gratidão, por favor jurídico, que eu já tinha advogado, ajudado em outras questões, e ajudou, você sabe disso. Em Rialma, em Sedes, todos os candidatos recebem ajuda de campanha, né? Então, era uma coisa normal. Mas quando eles começaram a pressionar que queria alguma coisa, eu não aceitei. Tanto é por isso que tem gravação lá, falando, não, eu não concordo, não é para facilitar, é para fazer o procedimento normal. Foi o que realmente me salvou, e com comprovação de que eu não ia ceder para ajudá-los em detrimento de um eventual prejuízo para o município. Porque há casos, por exemplo, que o camarada vem, está aqui 50 mil, prefeito, para te ajudar na campanha e tal e coisa, e de repente, às vezes é de uma determinada empresa, de inúmeros ramos, quando vence, ele vem igual morcego no sangue, bem louco. E aí, ele naturalmente, para tirar o dinheiro para trás, ele eleva aquilo ali e muitos entram naquela onda, fazem ali uma licitação, entre aspas não, irregular, né? Frauda uma licitação e acaba comprometendo lá na frente. E quem estoura, quem fica com a má fama de verdade é o prefeito que convive com a sociedade todo dia. Sem dúvida. Né? E você explicou aí que desafia qualquer cidadão, qualquer pessoa a comprovar se você lesou os cofres públicos. Mas aí eu te questiono, lá dentro, você pensava na sua família, na sua esposa, nos seus filhos, no que aquelas pessoas te conheciam desde pequenininho, o que estavam pensando a seu respeito? Qual que era o sentimento seu lá dentro, preso?
O sentimento era de injustiça, Beto. Todo mundo me conhece aqui em Carmo Verde, desde menino. Eu fui um advogado muito responsável, você nunca viu falar nada de ilícito como advogado profissional, de querer dinheiro de cliente, de pegar dinheiro, receber e não repassar para cliente. Nunca. Sempre tive uma imagem assim, que eu acho que o nome da gente vale mais do que o dinheiro. Porque o dinheiro você ganha e o nome você não... Se você cair o seu nome, muito dificilmente você vai conseguir se reerguer. Então sempre zelei muito da minha imagem. E aquilo foi um episódio muito injusto. Eu não dei prejuízo para o poder público. Então foi ali uma meio pirotecnia do Ministério Público, aquela coisa, prendeu todo mundo, deu aquele alarde, deu mídia pública que realmente trouxe uma sequela eterna para todos nós. E o sentimento seu lá dentro? O sentimento de revolta e de injustiça, né? Então a família, os filhos vendo você naquela situação, os amigos vendo, é constrangedor, né? Você chorou lá dentro? Ah, com certeza. Todos choraram, né? Porque quando você fica cometendo ato ilícito, igual o cara rouba, o cara assalta, ele sabe que mais cedo ou mais tarde a casa vai cair, ele vai ter um prejuízo, ele vai consequentemente pagar um preço daquilo. E nós não, jamais esperávamos aquilo quando a fé aconteceu, né? Mas eu acho que isso aí serviu, Beto, para que a gente redobrasse os cuidados, redobrasse a responsabilidade, o zelo com a coisa pública, você entendeu? Eu acho que de certa forma, acho que tudo na vida da gente tem um preço e tudo serve de lição, né? O positivo ou o negativo para a gente. O prefeito Delcio, naquele momento que estava lá preso, 9 dias longe dos seus entes queridos, longe da família, e ainda imaginando o que a sociedade, o que a população de Carmo do Rio Verde estava pensando a respeito dele. Você passou pela sua cabeça renunciar? Não, Beto, eu acho que às vezes passou muito levemente. Se aquilo realmente... Poxa, eu não preciso disso, se realmente passar por isso. Fosse persistir, você ficar lá muito tempo por conta disso, não valeria a pena. Mas eu acho que na vida tudo tem um preço e a gente tem que ter uma responsabilidade. Se o prefeito de Carmo do Rio Verde for um prefeito que ele não tiver pulso, não tiver firmeza, o cara não aguenta. É muito problema, é muita dívida, é muita coisa, é uma prefeitura cheia de funcionários efetivos, com recursos pequenos e vários problemas, né? Então, se realmente, eu acho que já que você entra na coisa, você tem que ter a firmeza, a responsabilidade de tocar aquilo até o fim, né? Eu acho que esse é o desafio. Mas, sem dúvida, quando acontece uma coisa dessa ordem, psicologicamente abala a gente abala, e você pensa, talvez não seria renunciar, eu estou pagando um preço muito alto por uma coisa que eu não estou tendo nenhum benefício pessoal, e nem beneficiar alguém pessoal por conta disso, né? Em que momento, Delcio, você pensou assim, consegui recuperar a minha imagem? Em que momento você acha que isso aconteceu? Olha, Beto, eu acho que um dos motivos que me levou até a reeleição, mas foi por isso, a gente tentar dar a volta por cima. Mas teve um momento que você, eu vou ou não vou, mas chegou aquele momento em que você definiu, sentiu, recuperei minha imagem. O povo acredita em mim de novo. Beto, acho que isso era um grande desafio. Quando a gente voltou, voltei cabisbaixo, voltei com autoestima baixa, né? Apanhando pra caramba. Apanhando, criticado, né? Chincalhado. Mas você acredita que quando eu cheguei aqui, tinha mais de 2.000 pessoas me esperando, tá? Me recepcionaram. Porque viu a garra, a vontade, a determinação, e com 10 meses de gestão, eu já tinha mudado a cara de Carmo, eu já tinha feito muito para o Carmo Verde, as pessoas acreditaram em mim, fizeram adesivo, Deus, confiamos em você, né? Então isso... Foi uma energia. Foi uma energia. Agora, o adversário é um prato cheio, é uma crítica, esse é um episódio que vai marcar minha vida, tanto pessoal como política. Se um dia eu for voltar à vida pública, vai vir batendo no ministro. Mas eu consegui, Beto, né, com o tempo, ganhar a confiança daqueles que não confiavam em mim. Os que confiaram, continuaram confiando. Os que não confiaram, eu consegui vários deles. Lógico que esses radicais não tem nada que você faça. Você reconquistou. Eu reconquistei com as minhas atitudes, de humildade, de enfrentar tudo isso, de não correr de ninguém. Tanto é que eu te dei a oportunidade de fazer essa pergunta para mim. No começo, talvez você nem faria, em respeito, em consideração, e por saber realmente da minha história, talvez você não faria pergunta, mas eu
Eu acho que essas coisas têm que ser esclarecidas, têm que ser debatidas e as pessoas têm que conhecer. Eu não sou o cara de bater e esconder a mão, não. Eu acho que a gente, na vida, a gente tem que ter a coragem, a hombridade de enfrentar as coisas. E aí as pessoas confiaram em mim e eu consegui resgatar e administrei com pulso firme, com resultado realmente positivo. E as pessoas, não, você não pode, eu acho que você tem que ir para a reeleição. E eu falei assim, se eu vou para a reeleição, eu não preciso disso. Você massacrar de novo, vai vir tudo à tona vai de vir novo. tudo de novo. Mas eu senti que eu tinha que ir, sabe aqui? Até mesmo. Para lavar a alma. Para lavar a alma, para falar, ó, aconteceu tudo isso e eu fui reeleito. Isso me redobrou mais ainda a responsabilidade, o zelo de realmente trazer um resultado positivo para Carmo Rio Verde. Para que esse episódio não marcasse a minha vida negativamente, mas de alguma forma E foi uma positiva, grande vitória, né? Foi Você teve aqui. Foi uma grande vitória. Na primeira eleição nós ganhamos com 186 votos. Na segunda nós ganhamos com 1.066 e uma campanha mais leve, uma campanha mais fácil de ser levada. Né? Já que você tocou na primeira campanha, ainda no nosso quadro Apertar o Nó da Gravata, com o prefeito Delcio aqui no Papo 10, no portal senadonoticias.com.br, você enfrentou Geraldo Reis, um político tradicional que já foi prefeito, para muitos fez um grande mandato na cidade de Carmo do Rio Verde. E aí, prefeito Delcio, como que foi enfrentar um político da envergadura de Geraldo Reis, com estrutura e também com serviço prestado, e você como um fato novo? Ali você enfrentou uma estrutura que você não tinha o lado financeiro. Pesava, do outro lado tinha uma estrutura boa de campanha, estrutura decente de campanha. Como que foi para você esse embate do fato novo contra o experiente? Olha, Beto, eu acho que política, a primeira coisa, você tem que ter um perfil de que as pessoas acreditam ou acham que é uma possibilidade. Você não vai entrar na política sem ter a menor chance. Eu sabia que eu tinha uma certa chance, porque eu já tinha um trabalho prestado, eu tinha uma credibilidade, eu tinha um grupo que forte da oposição que acreditava em mim, nós tínhamos o prefeito Sinim que não estava bem e que ele apoiava o Geraldo, o grupo da oposição. Então nós começamos a fazer, antes de ir às campanhas, uma pesquisa para a gente sentir se havia ou não a possibilidade. Nós sentimos que o melhor do grupo para enfrentar a situação era eu. Nós fizemos um acordo, o segundo colocado, que era o Marcão, veio de vice, nós fizemos acordo e eu consegui agregar as maiores lideranças de Carmo Rio Verde. Vários vereadores, vários pré-candidatos a vereadores com potencial de serviço prestado. E esse pessoal realmente vestiu a camisa da nossa campanha. Eu acho que o pior político é aquele que acha que ele é forte, que ele é bom. Eu acho que o grande político é aquele que acredita e soma o apoio das pessoas. Quanto o cara achar que ele é forte politicamente, ele é o mais fraco. Eu acho que forte é aquele que consegue um grupo forte. O Gomide te apoiou? Eu acho, não, o Gomide não, na época, na primeira campanha não. Veja bem, eu acho que meus votos, o povo fala aquele voto de cabeça, aquele voto que as pessoas realmente querem votar no sei, porque devem um favor, devem uma fineza, são poucos. Eu sou um cara de pouco favor. Eu acho assim, que esse negócio de ficar dando cimento, areia, favor pessoal, isso não é certo. Eu acho que você tem que pensar num coletivo, trazer, como nós construímos 3 UBS, equipamos, reformamos hospital, vans, ambulâncias novas, enfim. Investiu no ser humano. Investiu no ser humano, na qualidade de vida das pessoas de Carmo Rio Verde melhoraram, na saúde e em outras áreas, né? E isso que eu acho que é o mais importante. Enquanto você pensa em fazer o favor individual para 100 pessoas, 13 mil, 12 mil estão desassistidas. É igual você dar lote, né? Essa história de dar lote. Eu acho 1000 pessoas precisam de ganhar lote, esse dá lote para 100. Essas coisas de emprego e os benefícios individual, ele mais atrapalha do que ajuda. Eu acho que esse foi o ponto forte das pessoas acreditarem. Que nós viemos de outros prefeitos do passado paternalista, socialista, que quer dar as coisas para os outros, não que as pessoas não mereçam, mas nós temos programa para isso. Nós temos programa habitacional, nós temos programa de cheque-reforma, enfim, alguns programas sociais que investem, que nós investimos nessas pessoas. Mas não pegar a prefeitura e lotear a prefeitura. Eu acho que esse foi o grande trunfo de nós ganharmos a reeleição, que as pessoas acreditarem que eu governei com seriedade. E aí, Beto,
como foi enfrentar o Geraldo, que tinha uma história, a gente já tinha sido prefeito, mas que ele vinha de uma reiteradas lutas de campanha. Eu falo que é o lendário Geraldo, acho que ele já disputou quase que 10 eleições. Então, ele tem uma história política. Ele foi prefeito, deixou um certo legado, mas ele também deixou um desgaste grande. E o nosso grupo forte, e eu ainda com um pouco de desgaste, porque não tinha sido político, então realmente nós conseguimos virar a eleição. Porque nas pesquisas, nós fazíamos pesquisa, ele tinha 10%, 7%, mais do que eu. Só que ele tinha uma rejeição que eu não tinha. Eu vi uma que ele tinha 13%. Entendeu? E aí nós conseguimos reverter isso. Por quê? Quem ganhou a eleição? O grupo forte. Eu tenho 100 votos que eu consegui, o Marcão tinha 200, o outro 50, 70, e nós fizemos realmente uma somatória que nós ganhamos com diferença de 3%. A virada chegou na reta final? A virada chegou praticamente uns 15 dias antes da eleição. Foi virando, e até que nós conseguimos essa vitória. Né? Quando o candidato que está atrás dá a tesoura na linguagem do marketing político, a tesoura não volta atrás. É praticamente impossível acontecer isso. E outra coisa que eu acho, Beto, é que as pessoas, principalmente os políticos mais antigos, estão como político ultrapassado. Eles não conhecem as pessoas, eles não participam de nada da sociedade, e quando chega a véspera de eleições, vira candidato e sai na rua batendo nas costas dos outros. Eu sou candidato, o povo cansou disso. Mas você não quer isso. Você está falando isso para servir para o seu Geraldo, porque, segundo informações, ele é pré-candidato a prefeito. Sim. Isso é uma verdade. Todo mundo sabe disso. Eu acho que se o Geraldo tivesse uma postura diferente de pré-campanha, por exemplo, acabou essa eleição, ele ir para a rua, ele vai na feira, participa, está mais junto com o povo, ele fortalece. Se você deixa fazer isso muitas vésperas das eleições, as pessoas veem que você não é aquilo, você está sendo aquilo para se promover politicamente. Esse que eu acho que é o grande erro do Geraldo. Outra coisa que eu acho que hoje prejudica ele. O Geraldo vai estar nas vésperas de 80 anos. Eu tenho alguma coisa contra idoso? Não, jamais. Eu acho que ele é uma pessoa capacitada, mas já com a idade já avançada. Um dos grandes problemas da oposição é que eles não preparam um candidato que eventualmente possa vir vencer as eleições. Ele não deixa outros crescer, fica ali igual galinha vigiando o ninho. Eu vou, não vou, mas não deixa outro chegar perto. Eu acho que esse foi o grande erro da oposição. E o senhor Geraldo é um pré-candidato, a pessoa que tem uma história. O Marconi também tem esse erro, porque ele não preparou o sucessor. Mas tanto por isso que perdeu a eleição. O sucessor dele tomou uma pancada na eleição. Por isso que perdeu a eleição. Então eu acho assim, o senhor Geraldo tem a história, tem um legado, e se ele vir para disputar a eleição, nós vamos enfrentar, e nós vamos ganhar mais uma. Se Deus quiser. Vocês não compõem, não tem como compor. Não, eu acho difícil, porque a gente sempre está na oposição. Para a gente fazer uma possível aliança já na véspera de campanha, na véspera, acho muito impossível. Outra coisa, eu tenho um grupo que está comigo desde o começo do meu primeiro mandato. Eu não posso roubar o sonho dessas pessoas que acreditam, que me acompanharam desde o início da minha trajetória, para apoiar um cara que sempre bateu em mim, como oposição. Né? Mas, Delcio, o Íris, com 80 e tantos anos, foi eleito prefeito de Goiânia e está lá, dando a volta por cima, né? Siqueira Campos foi eleito com 80 e tantos anos, Miguel Arraes, e aí tem vários exemplos. Não é porque a pessoa tem uma certa idade que ela não vai conseguir, Beto, eu concordo, desde que ela esteja atualizada com aquela situação. E eu quero deixar bem claro para você, porque isso de repente pode ser mal interpretado. Não tem nada contra pessoa idoso, mas você quer comparar o pique de uma pessoa de 50 anos com a de 80 anos? Você quer comparar? Mas fisicamente. E o pique intelecto aqui? Não, mas eu acho que a gente tem que ter o discernimento de que tudo tem seu tempo e sua hora. Eu acho que tudo tem seu tempo e sua hora. O senhor Geraldo já escreveu a história dele. Né? Já escreveu a história dele. E a idade dele era uma idade que ele tinha que pensar, eu penso assim, cuidar dele, ficar mais próximo da família. Você está querendo aposentar ele politicamente? Não é eu não quero aposentar ninguém. Eu acho que ele deveria reconhecer que era a hora dele se aposentar. Mas se ele quer vir disputar mais eleição, é o direito dele e as pessoas que vão avaliar isso. E se no momento que ele se colocar como candidato definitivo, que hoje é pré-candidato, e bater em todo mundo, e aí, o que vocês vão falar? Porque Beto, é uma possibilidade. Eu acho que política e futebol
Cada um tem seu seguidor, cada um tem sua credibilidade. Se ele ganhar as eleições, nós temos que torcer que ele tenha possibilidade de governar bem, né? Eu faço um compromisso com você. Se ele for o prefeito, eu não vou ficar perseguindo, vindo aqui, caçando papel, tentando infernizar a vida de ninguém. Tanto é que eu não fiz isso com o Sininho, que detonou a nossa cidade. Eu nunca persegui o Sininho. Você tinha tudo para fazer. Nem familiares do Sininho. O que adianta eu perseguir ele? Isso vai trazer qual o benefício para a nossa sociedade? Eu tenho que levantar a cabeça e governar minha cidade, esquecer do que já passou, vamos olhar para frente, né? Mas tem gente que não, que é essa política ultrapassada de perseguição, de não deixar o cara crescer, de aniquilar. Eu acho que isso já foi o tempo, né? As pessoas hoje estão muito esclarecidas, essa rede social é uma magnífica máquina de comunicação, né? Que realmente as pessoas se evoluíram, né, nesse meio de comunicação, de evolução, de conhecer a verdade dos fatos e de cada coisa, né? Muito bem, estamos aqui com o prefeito Delson. E agora, Delson, para fecharmos o Papo 10, nós falamos aí de algumas situações embaraçosas que você viveu, falamos de oposição, falamos de sua vitória política, mas nós estamos aí, o ano que vem, entra o seu último ano de mandato. Se você olhar para trás, mesmo com os pregatórios que você pagou e etc., o que você ainda pensa que dá para fazer para o povo de Carmo Rio Verde? Qual que é o maior anseio hoje da sociedade? Olha, Beto, nós temos aí vários benefícios para ser implantado no ano que vem. Nós temos 750 mil de asfalto, nós vamos asfaltar o bairro Dona Tidinha, nós vamos asfaltar o Dona Tidinha e vamos asfaltar o restante do bairro Cornélia, que também faz parte do bairro Alexandre Pinto e Carmo do Cedro. Tem algumas ruas para a gente complementar. Então, acho que na infraestrutura asfáltica a gente vai terminar bem. Tem a Orla do Lago, vai ser toda reformada, o valor já está empenhado, o projeto já está aprovado, vamos agora licitar para executar toda a Orla do Lago e vamos terminar o Clube do Lago. Você vai fazer um calçadão ali? Vai fazer o calçadão, iluminar, pôr câmera, vai ficar uma coisa muito bacana, um jato d'água no meio do lago. Então, ano que vem, além desses asfaltos... Você tem um cartão postal aqui. E de vários maquinários que vão chegar para nós eu vou focar muito na entrada de Carmo Verde de Séries, que é o lago, a Praça do Lago, em fazer um monumento na entrada da cidade. Nós temos um foco grande ali, do grande cartão postal de Carmo Verde. Então, eu acredito que vamos agora colocar no final do ano essa questão da folha de pagamento em dia, com a quitação dos precatórios. Então, eu acredito, eu não tenho dúvida, que o ano que vem vai ser um ano de muito trabalho, de muita luta e de muito resultado positivo para a nossa sociedade. Eu acho que esse é o grande desafio, né? E a política, o ano que vem, vamos ver quem realmente vai ser o candidato nosso, quem é o candidato da oposição. E eu acho que, seja quem for, nós temos que ter firme, positivo, esperançoso e com garra de realmente vencer as eleições. Nós temos que ter uma preocupação. Em primeiro lugar, é o resultado positivo para a nossa sociedade, né? Essa questão de picuinha, rixa política, eu não sou de estar perseguindo, de picuinha política. O povo não quer saber, o povo quer resultado. E eu realmente, com todas as limitações, com todas as dificuldades financeiras, a gente realmente conseguiu trazer um trabalho importante. Nós melhoramos muito a vida do cidadão Carmo Verde. Se você pudesse fazer uma crítica como um cidadão de fora ao prefeito Delson, você diria que atingiu o objetivo ou faltou alguma coisa com tantas dificuldades que você assumiu, principalmente no primeiro mandato? Faltou o que você gostaria de ter feito que não fez? Beto, eu acho que nunca um prefeito consegue fazer tudo o que ele quer. Porque as demandas na infraestrutura, em saúde, em educação, as demandas são muitas e os recursos são poucos. Se você for avaliar, em todos os setores fica um pouco para trás. Isso é em Carmo Verde, Séries, Uruguaiana, em qualquer cidade. A demanda é maior do que o recurso para você fazer tudo que você queira e tudo que realmente é necessário. Você acha que eu não sei o que realmente precisa ser feito aqui na cidade? Infraestrutura, em escola, em saúde, sei tudo. Por que não é feito? Porque você não tem recurso para fazer aquilo que realmente é necessário. Mas aí eu sempre uso o slogan: eu não fiz tudo que eu queria, mas eu estou fazendo tudo que eu posso. Aí o seu adversário fala assim: você não fez porque você empregou muito essa paniguada político e não sei o quê.
E aí, o que você responderia? Eu acho que na história, Beto, de Carmo Verde, eu acho que o prefeito que menos colocou o servidor comissionado foi eu. Até porque a gente tem uma história de funcionário efetivo muito grande. Eu acho que seria uma irresponsabilidade minha de colocar, encher a prefeitura e inviabilizar o funcionamento dela. E às vezes eu sou muito criticado e perdi muitos companheiros por isso. Aí hoje eu dei o Delcio, mas ele não me deu emprego. Então eu não vou. E eu tinha aquela visão seguinte, quanto mais gente eu pôr na prefeitura, mais dificuldade de administrar eu vou ter e mais fracasso político eu vou ter. Por isso que não, eu tenho muito pouco servidor comissionado na prefeitura, até por reconhecer que se eu colocar, estaria muito pior a prefeitura, como esteve no passado, de que naquela época financeiramente era melhor e eu herdei 5 folhas de pagamentos atrasados. Você falou que tem 400 funcionários efetivos. Precisa de tudo isso? Em algumas áreas, sim. Eu acho assim, porque o município cresceu muito e a necessidade é indiscutível. Mas, por exemplo, nós temos no concurso feito em gestões anteriores de 41 merendeiras. Haja merendeira, eu tenho alguma coisa contra alguma merendeira? Jamais, não tenho nada contra isso. Mas nós precisávamos de 41 merendeiras? Não, mas nós precisávamos de mais 10 monitores de creche que não tinha. Nós precisávamos de mais 15 gari que nós não tínhamos. Então, acho assim, foi uma coisa meio desproporcional que trouxe uma consequência. Faltou planejamento. Faltou planejamento. Então, houve um excesso de servidor para setor que não havia necessidade. E onde havia necessidade, não tinha. Então, hoje, o que nós temos que fazer? É tentar convencer o funcionário, não estou precisando de você na merenda, mas me socorre lá na creche, no auxiliar de monitoria de creche. Então, isso foi um trabalho que nós fizemos, tentando equilibrar para contratar menos pessoas, para inchar a máquina e inviabilizar a gestão. Né? Delcio, o seu Joaquim foi o maior prefeito da história de Carmo Verde? Sem dúvida, sem dúvida. Joaquim foi 4 vezes prefeito e realmente foi o cara que construiu Carmo Verde. Fez esse lacre, uma obra magnífica. Você imagina isso há quase 30 anos atrás. Um visionário, né? Um visionário. Realmente fez Carmo do Rio Verde, sem desmerecer outros prefeitos. Acho que cada prefeito aqui, até como o senhor Geraldo, fez a história dele, fez benefício, trouxe obras importantes para Carmo do Rio Verde, o Geraldo e todos os outros. Mas o Joaquim foi um prefeito diferenciado, até porque também foi 4 mandatos, né? Mas realmente foi um prefeito que jamais será esquecido na história da cidade. Delcio, eu quero agradecer você ter aceito o convite, ter nos recebido aqui. E é importante salientar que, às vezes, fica faltando alguma pergunta e eu dou oportunidade para o nosso convidado externar aquilo que, às vezes, ele acha que ficou faltando. Qual pergunta que você faria a si mesmo nesse momento? Não, mas primeiramente eu quero agradecer você pelo Papo 10, um papo aberto, franco. Você fez as perguntas no começo. Eu falei, Beto, pode fazer a pergunta que você quiser. Eu acho assim, aquele que não enfrenta os problemas, aquele que não tem coragem de encarar os defeitos, os erros e os acertos, ele não serve para ser político. Verdade. Né? Eu acho que a gente tem que ter... Vai ser monge, né? Tem que encarar a realidade. Quando você fez a questão do TJP, não fico constrangido de forma alguma nisso. Eu acho que é uma oportunidade até de esclarecer a muitas pessoas que não sabem disso, né? Muitas, às vezes, vê isso de forma negativa. Mas eu acho que é um momento importante da gente mostrar isso para quem não sabia da verdade. E eu estou de cabeça erguida, estou muito convicto da minha trajetória política. E eu falei aqui ainda há pouco, eu não fiz tudo que eu queria, mas estou fazendo tudo que eu posso para fazer uma Carmo do Rio Verde melhor. Vai ficar coisas que não foram feitas, que eu queria que fosse? Lógico, e muitas. Eu sei de todas as demandas, de todas as necessidades, mas sei também das limitações financeiras, de que se eu for tentar fazer tudo que precisa, eu vou inviabilizar uma prefeitura. Eu falo, Beto, que uma prefeitura mal governada, ela atrasa 20 anos no município. Tanto é que eu paguei, nós falamos aqui ainda há pouco do Geraldo, eu paguei na minha gestão de precatório deixado para o Geraldo quase 2 milhões de reais. Isso o Geraldo foi prefeito há 25 anos atrás. Paguei de gestão dele quase 2 milhões de reais de dívidas que ele deixou para a administração. É lógico que ele tem um legado, teve coisa positiva, mas também houve essa falha. Né? Eu acho que isso tem que ser reconhecido por mim, para as pessoas, e a política do futuro, quem vai avaliar e quem vai decidir é o povo. Acho que o povo, é lógico que eu estou na reeleição, tem desgaste,
Eu tenho pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, nós temos fogo amigo, nós temos inimigo, nós temos adversário, nós temos os simpatizantes, e eu acho que essa é a grande virtude da política, é você saber enfrentar tudo isso com sabedoria, com lealdade, com garra, e realmente tentar fazer uma gestão de qualidade, é o que eu estou tentando. É isso, gente. Estivemos aqui no Papo 10 com o prefeito Carmo Rio Verde, prefeito Delcio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prefeito, respondeu todas as perguntas. A função de quem entrevista, do jornalista, do entrevistador, é perguntar. A função é perguntar. E já tem um ditado antigo que perguntar não ofende. Tem gente que faz perguntas ofensivas sensacionalistas. Com 31 anos de história, nunca esteve no meu currículo isso. A direção de imagens e vídeos é de Valdivino Júnior, Intense Filmes, para qualquer tipo de evento, Intense Filmes. Aqui, Beto Mendes, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, até lá!